Olá, IPCA! Hoje é sexta-feira, dia 24 de agosto de 2012. Nós estamos juntos há 194 dias lendo a Bíblia e hoje vamos revisar a segunda carta de Paulo a Timóteo. Esta é a última carta que Paulo escreveu que chegou até as nossas mãos. Foi escrita depois de Tito. No entanto, nós vamos lê-la primeiro por causa de se tratar de um assunto semelhante ao assunto de 1 Timóteo e as duas terem o mesmo destinatário, Timóteo, o jovem colaborador de Paulo. Mas esta carta foi escrita quando o apóstolo Paulo estava preso uma segunda vez em Roma e já aguardando a sua execução. Paulo disse que houve já uma primeira audiência e que nessa audiência ninguém havia comparecido para depor em seu favor, e Paulo não tinha boas perspectivas e achava que o tempo da sua partida era chegado. E essa notícia aparentemente chegou até Timóteo porque Paulo diz no verso 4 do capítulo 1 que sabia das lágrimas de Timóteo. E essa carta como um todo soa como o último discurso de Paulo ao seu filho na fé, o amado Timóteo, para que ele continue como pastor da igreja, como servo de Deus, a fazer aquilo que deve ser feito. Então, no capítulo 1, Paulo está falando que se lembra das lágrimas de Timóteo, mas que, apesar de haver sofrimento, Paulo quer que Timóteo mantenha vivo o seu dom, reavive o seu dom e exerça com fidelidade a tarefa para a qual Deus o chamou. Ele não deveria se acovardar, é o que nós vemos no verso 7, mas pregar e pastorear com poder, com amor, com moderação, não se envergonhando do Evangelho e nem de Paulo, que era o prisioneiro do Evangelho. Pelo contrário, Timóteo deveria assumir com alegria o privilégio de sofrer por Cristo a favor do Evangelho. E ainda que isso tivesse custos nesta vida, era para ele olhar para a glória, para a imortalidade que ele haveria de herdar no Evangelho. Paulo vai dizer a ele: eu estou certo de que Jesus é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Então você, Timóteo, não se acovarde também. Mantenha vivo o seu dom. Pare de chorar. Lamente sim, é claro, mas não se deixe vencer pelas lágrimas. Mas com poder, com amor, com moderação, sem envergonhar-se do Evangelho, sofra comigo e exerça o seu dom. Então, no capítulo 2, Paulo fala: fortifica-te na graça que está em Cristo. Olha para Cristo, olha para a salvação que Ele te deu e encontre ali energia para você fazer o que é preciso. E transmita a verdade que você conhece a homens fiéis para que eles também instruam a outros. Ou seja, não deixe a coisa morrer com você, mas prepare sucessores, porque Paulo já está de partida e está deixando Timóteo em seu lugar. E Timóteo um dia haveria de partir e outros precisariam continuar a tarefa. Se fosse difícil, capítulo 2, verso 8, era para Timóteo se lembrar de Jesus, do seu exemplo, do seu sacrifício e perseverar. Porque diz o hino que Paulo transcreve nos versos 11 a 13 do capítulo 2, que se nós perseverarmos, nós vamos reinar com Cristo, mas se o negarmos, Ele nos negará. E é importante que creiamos nisso, porque nós às vezes podemos ser infiéis, mas Deus de maneira nenhuma nega a si mesmo. Quem perseverar será salvo, vai reinar com Cristo. E era por isso que Timóteo devia apresentar-se a Deus como alguém que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade, que sabe comunicar bem a verdade do Evangelho, alguém que de fato está exercendo corajosamente o seu chamado. Mas a dificuldade de pregar ia ser grande. O capítulo 3 trata um pouco disso. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, as pessoas não estarão interessadas em ouvir a verdade do Evangelho. E então Timóteo teria que ser corajoso, insistente, perseverante e não desanimar diante das dificuldades. Verso 14 do capítulo 3 diz: você permaneça naquilo que você aprendeu, sabendo de quem foi que você aprendeu, e que são essas letras que o mundo tanto recusa, que vão te tornar sábio para a salvação pela fé em Cristo. Essa escritura que você tem, que você guarda, ela é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação, e guarda isso como um valor tremendo que você tem nas mãos, a verdade que deve ser protegida pela igreja e pregada pela igreja. Portanto, Paulo no capítulo 4, no verso 1, faz com Timóteo uma espécie de juramento solene.
conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos. Ou seja, Paulo invoca Deus Pai e Deus Filho para tomar de Timóteo um juramento de que ele vai pregar a palavra, que ele vai instar, quer seja oportuno, quer não, que ele vai repreender, exortar, porque vai ser necessário. O mundo precisa de homens corajosos para pregar a verdade do Evangelho a ouvidos que não querem ouvir. E isso era importante demais. E Timóteo deveria fazer isso, porque Paulo o fez enquanto teve tempo. No verso 6 do capítulo 4, Paulo então fala um pouco da sua situação. Eu agora estou indo embora. Estou para ser oferecido por libação, para derramar a minha vida como um líquido é derramado no altar. Eu vou derramar a minha vida diante do Senhor. O tempo da minha partida é chegado. Eu já fiz o que eu tinha que fazer. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Agora vou pegar a minha coroa. Mas você, Timóteo, continue, porque a sua hora ainda não chegou. Então, no finalzinho do capítulo 4, nós vemos que Paulo dá algumas instruções finais contra aqueles que o acompanhavam, não é? Manda saudações e pede para receber o conforto da visita de Timóteo nesses que foram seus últimos dias. Esse é o assunto desta carta e então aqui nós temos as verdades gerais dela e eu espero que essa revisão abençoe a sua vida. Vamos orar? Senhor, obrigado por tudo aquilo que lembramos quando estudamos a segunda carta de Paulo a Timóteo. Ajuda-nos a fazer, cada um de nós, o nosso papel, a cumprirmos a missão que o Senhor nos deu com coragem, com intrepidez, sabendo que o discipulado cristão, a vida cristã fiel, nestes tempos difíceis tem os seus custos, mas ajuda-nos a olhar para o nosso tesouro que está guardado em Cristo, para o exemplo do nosso Salvador, e assim perseverarmos até o fim, sabendo que haveremos de ser recompensados por Ti. Ajuda-nos a seguir o exemplo de Paulo, que combateu o bom combate, que completou a carreira, que guardou a sua fé, que recebeu a sua coroa. E que assim sejamos também, como Timóteo, soldados valorosos no reino dos céus. Assim nós te pedimos e tudo te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Boa leitura para você e até amanhã, se Deus quiser.